Bom, pessoal, vamos para a parte final da teoria do Excel. São mais dois comandos que nós precisamos observar. Os dois, muito importantes, um deles, inclusive, vai ter aí uma historinha a mais para contar e tudo mais. Primeiro, nós vamos ao menu Dados agora do Excel. No menu Dados do Excel, entre vários comandos, um interessante é o comando Validação de Dados. Tá? Mas é o seguinte, antes da gente falar de Excel e do validação de dados, deixa eu começar por um exemplo. Olha só, você vai se inscrever no concurso. Você tem uma data, tal, não sei o que, você vai lá no site e aí você tem que preencher uma ficha de inscrição. Essa ficha de inscrição, via de regra, não só ela é composta, é claro, por muitas informações, como costuma ser assim. Alguns elementos são de preenchimento obrigatório e alguns são de preenchimento opcional. Né? Isso não é só inscrição em concurso público, não é, pessoal? Então, beleza. Por exemplo, tem lá, telefone comercial. Geralmente nos formulários tem um campo chamado telefone comercial, mas que geralmente não é obrigatório, preenche quem quiser. Um dos campos, vamos apenas discutir um dos campos de preenchimento obrigatório, quando você se inscreve no concurso, é o campo do CPF. Eu estou usando isso por uma razão específica. O CPF no Brasil, primeiro é claro, é individual, cada brasileiro tem um, não tem dois brasileiros com o mesmo, né? Mas, além disso, o CPF no Brasil, ele tem um formato específico e único para todos os brasileiros. Por isso que eu não uso o RG no meu exemplo. Porque o RG depende do estado e tudo mais. Mas o CPF não. É um conjunto de 11 números. 3.3.3, tracinho, né, hífen, 2. Mas nem tanto isso. 11. Vamos imaginar que o seu CPF seja mais ou menos esse aqui. Seu CPF é 123.456.789-01. Aí você abriu lá a ficha de inscrição no concurso, tal, botou seu endereço, não sei o quê, aí você ia colocar o CPF. Você não percebeu, porém, que na hora em que você digitou o CPF, o número 6, a tecla, quando você pressionou a tecla com o número 6, você não apertou ela direito, vamos dizer assim. E o número 6 não foi, então, inserido no sistema. Então, o que acontece? Você não percebeu, mas o teu CPF lá no campo CPF ficou assim. Porque hoje em dia você não precisa mais digitar ponto, hífen, só os números, né? Ficou assim, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0-1. A questão, galera, não importa se este CPF existisse ou não, não é essa a situação. É que esse CPF contém 11 algarismos, que é o número exato e obrigatório, e este CPF teórico e errado, né, tem apenas 10 algarismos, ou seja, foge do padrão. Você sabe, o que acontece na prática quando você clica no botão próximo, no botão avançar, seja lá o botão, né, que se apresenta ali, no botão OK, o mesmo formulário carrega de novo na tela do seu computador e o campo CPF geralmente está em vermelho, talvez não esteja, mas o campo CPF está em branco. Por quê? Porque ele não aceitou essa digitação. E por que ele não aceitou? Porque no formulário que você estava usando, o campo CPF foi programado para aceitar apenas 11 números. Porque também não adianta você digitar isso aqui, 123.456.F8901.
também tem 11 caracteres, é verdade. Só que esse F aqui invalida essa possibilidade. Isso, vejam, invalida essa possibilidade. É aí que entra o comando validação de dados. Essa introdução toda, essa historinha para boi dormir, é para você entender isso aqui, galera. Vamos a ele. Quando você vai a um sistema, então você aciona lá uma célula, um conjunto de células, como sempre, vai até o menu dados e então clica em validação de dados. Em primeiro lugar, você vai dizer para o programa, para o Excel, portanto, o que é que você vai permitir. Então aqui em roxo está o que eu permiti. Eu estou permitindo apenas números inteiros, não mais do que isso e nada mais do que isso. Então vejam, data não pode, né? Por quê? Porque data, por exemplo, 1º de janeiro, 01/01, barra não é número, não estou permitindo letras. E qual é a regra? Além de permitir números inteiros, agora tem todo um conjunto de dados que eu vou aqui estabelecer dentro de um universo vermelho, na cor vermelha. Eu estou permitindo apenas números inteiros, com dados entre 0 no mínimo e 100 no máximo. Claro, além dessa regrinha aí, a tal da entre, vou sublinhar, além do entre, você tem maior, menor, igual, diferente, uma série de regras. Eu defini o entre. O que vai acontecer, galera? E eu dou o ok. Tem um detalhe a mais, mas por enquanto eu vou ficar aqui. Tem um ok aí. Beleza. Aí, pessoal, vejam. Alguém abre essa planilha no futuro e digita o número 150. O que o Excel vai fazer? Vai travar e vai mandar para a tela uma mensagem. Esse valor não está adequado aos parâmetros, não sei das quantas. Acabou. Só se aceita valores entre 0 e 100. E mais, se alguém digitar 93,1, ele vai travar. Por quê? Porque aquilo que foi digitado não está dentro do intervalo que se transformou no critério de aceitação. Apenas números inteiros, variando de 0 a 100. Um exemplo que eu uso muito, mas assim, em todas as aulas, de fato, é um exemplo pelo qual a gente passou de uma maneira ou outra. É um exemplo meio de professor, mas vocês como alunos atuais ou anteriormente, claro que sabem disso. Nota de faculdade. Geralmente, galera, como é que é nota de faculdade? Varia de 0 a 10. E, claro, números decimais. Tem faculdade que só trabalha com, sei lá, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 e assim por diante. E tem faculdade que trabalha com números decimais, do tipo 8,2, 7,7, 1,4 e assim sucessivamente. Tanto faz. Por que eu faria isso na faculdade? Imagine que um aluno foi muito mal na prova. O professor corrigiu a prova no papel e o aluno tirou apenas 3,5. De 0 a 10, a prova valendo, ele vai muito mal. A nota dele é 3,5. Mas a hora que o professor pega as provas corrigidas no papel e se senta à frente do computador da escola para injetar as notas no sistema, na hora que ele vai digitar a nota do aluno, para azar dele, a vírgula, quando ele aperta a tecla com o símbolo da vírgula, não aperta direito. E aí o que acontece? O sistema recebe a informação de que o aluno tirou como nota 35. Galera, numa prova de 0 a 10 não dá para tirar 35. Então o sistema trava. Ah, mas poxa, se trava é chato, não sei o quê, parará. Pode até ser, mas é muito mais trabalhoso ter que correr atrás do problema no final. Então é melhor já evitar esse problema aqui. Então o que a gente faria? Voltando ao slide, onde está escrito número inteiro, eu trocaria por número decimal. Entre 0 no mínimo, 10 no máximo e ok. O último detalhe que eu quero comentar aqui, e eu vou usar, digamos, aí o verde, para poder representá-lo, é esse aqui, galera. Vejam, onde você encontra a frase ignorar em branco,
está marcado. Ou seja, o que você está dizendo para o Excel? Excel, pode estar em branco a célula e você aceita numa boa, mesmo que ficar em branco. Porque, galera, lá na faculdade, tem aluno que não vem fazer a prova. E aí o professor vai passar, de uma turma com 50 alunos, ele vai passar 49 notas. Pode ficar alguma em branco? Claro que pode. Agora, se isso aqui, se essa janela de validação de dados fosse aquela que dá origem ao campo CPF no meu formulário de inscrição, o que eu faria nessa área verde, ignorar em branco? Eu clicaria nela e eu desmarcaria essa caixa de diálogo. Então eu estaria dizendo para o Excel, não ignore em branco não pode. Quando em branco não pode, é porque o preenchimento é obrigatório. Quando o branco pode ser ignorado, a célula vazia pode ser ignorada, é porque o preenchimento não é obrigatório. É isso, galera, validação de dados. Bom, e o último comando é o comando do menu janela. Um menu geralmente que passa um pouquinho despercebido. Vamos explicá-lo passo a passo. Observem, galera, a célula C4 está selecionada. Eu vou usar a cor vermelha só para lembrá-los que existem 3 maneiras de saber qual é a célula que está selecionada. Primeiro, porque a célula fica com borda em torno dela, dando destaque. Segundo, porque você pode ver que a letra C na faixa das colunas e o número 4 na faixa das linhas estão em azul, ou seja, estão em cor diferente. O C mais o 4, claro, perfazem C4. E terceira e última razão, para que eu tenha certeza que a C4 está selecionada, é a caixa de nome. Tá? Isso só para aproveitar o gancho. Então vamos lá, começar de novo com isso aqui. Esquecendo esse detalhe. Célula de origem, C4. Beleza. A célula C de casa 4 está selecionada e como você pode observar agora aqui no lado direito e na parte superior, foi acionado o menu janela e em seguida eu vou clicar nesse comando que já está selecionado em azul, o comando congelar painéis. Galera, quando eu seleciono uma célula qualquer e em seguida eu clico no congelar painéis do menu janela, o que acontecerá visualmente é isso aqui. Vejam, olha lá o que aconteceu nessa janela. Você pode observar que a célula C4 continua selecionada, só que agora 2 linhas estão cruzando a tabela e rentes à célula C4. Existe uma linha que aqui está representada na cor preta, que é a cor que o Excel usa automaticamente, mas eu vou traçar uma linha paralela, bem do lado dela, existe uma linha preta que corta a planilha de cima a baixo, logo à esquerda de C4. Eu agora vou usar o verde, porque tem uma outra linha também que cruza a planilha da esquerda para a direita. Vejam aí no tom de verde. Tá? Logo acima da célula C4. E com isso, como vocês podem perceber, é criado, digamos assim, um espaço. Aliás, são criados 4 painéis, 4 espaços. Eu vou dar nome aos painéis, vou circular e vou dar nome. Tem esse pequeno painel aqui em cima, que eu vou chamar, digamos, de painel número 1. Tá? Depois tem aqui um painel maior um pouco abaixo, chamado painel número 2. Um outro painel bem comprido, mas não muito alto à direita, que eu então denomino painel número 3, e o painel onde a própria célula C4 está, que é então o painel número 4. É aí que eu gostaria que vocês tomassem um pouquinho de cuidado, principalmente quem não conhece o recurso. O nome do comando lá no menu janela é
congelar painéis está no plural, mas na verdade, galera, isso é uma falhazinha aí, na minha opinião, da Microsoft. Eu preferiria que o nome fosse congelar painel no singular. Porque quando uma célula é selecionada e o comando congelar painéis do menu janela é acionado, apenas o painel superior esquerdo ficará congelado. Ou seja, aquele painel que na imagem de vocês está representado pelo número 1. Se eu desfizer toda essa baboseira de linhas e detalhes que aí está, vejam, o que é o painel congelado? É o painel superior esquerdo. Galera, o que é o painel superior esquerdo a partir do momento que a célula C4 está selecionada? Vejam, é tudo superior esquerdo, ou seja, o que está acima de C4, e o que está acima de C4? 1, 2 e 3, e também aquilo que está à esquerda de C4. E o que está à esquerda de C4 é A e B. Quais são as células, então, que fazem parte do painel congelado? A1, A2 e A3, e também B1, B2 e B3. Esse painel está, então, congelado. Legal. Resolvemos uma parte do comando, mas não todo ele. Nós já entendemos o que será congelado. Agora nós precisamos entender uma outra coisa. O que é o painel congelado na prática? O que isso significa? Quando a gente não sabe, a gente tenta achar uma resposta na nossa mente. Isso às vezes nos atrapalha. Lembram-se do pincel? Para que serve o pincel? Se nós não soubéssemos, acharíamos que o pincel serviria para pintar. Muita gente lembra de coisas como a água congelada fica inerte, dura, parada. Muita gente lembra que congelamento de preços, por exemplo, significa que o preço não vai ser alterado. Então muita gente poderia ter a falsa impressão que o painel congelado é aquele que não pode ser alterado. Nada a ver, galera. Então, primeira pergunta. Quando uma célula qualquer, tipo a C4 do nosso exemplo, quando ela está selecionada e o painel congelado, qual será o painel congelado? O painel superior esquerdo. Ótimo. E o que é um painel congelado? Essa é a resposta. Painel congelado é aquele que fica fixo na área de trabalho. Como assim? Ora, façam aí no seu computador, mas vejam também a resposta aqui, galera. Ops, fui demais. Tá aí, ó. Vejam, o que você encontra no canto superior esquerdo desta janela? Vou aqui colocar um retângulo na cor vermelha. Tá lá, ó, A1, A2 e A3, B1, B2 e B3. Agora, olha para baixo de 3, da linha 3, o que você vai encontrar? As linhas 82, 83 e assim sucessivamente. Olhe para a direita da coluna B. Você encontra a coluna A, coluna B. Depois, P, Q, R, S e T. E claro, dali ocultas estão, mas seriam aquelas sucessivas. Então, congelar painel é isso. É apenas fazer com que o painel congelado fique o tempo inteiro visualizado na área de trabalho. Congelado, claro, na área superior esquerda. Só isso, galera. Por que isso é útil? Ora, imagine que naquele conjunto de células teórico, A1, A2, A3, B1, B2 e B3, eu tenha valores de referência, que eu vou usar muitas vezes na construção dessa planilha, dessa tabela. Então, se eu tiver, por exemplo, na célula S90, galera, a não ser que você tenha um monitor gigantesco, ou que você use células minúsculas, é muito difícil você enxergar a célula A1 e a S90 na mesma tela. Então, quando eu chego na S90, geralmente eu já não estou mais vendo a A1. E aí eu falo, qual é o valor de referência que está lá em A1 mesmo? Eu tenho que ficar toda hora indo e voltando, indo e voltando. Se eu congelar o painel na parte superior esquerda do monitor, da janela, da área de trabalho, então aquela referência fica visualizada por mim o tempo inteiro.
e quaisquer outras razões ou motivos em que isso pudesse se estabelecer. Tá legal? Então é isso. Para os próximos e últimos blocos, nós teremos alguns exercícios, além daqueles que eu já acabo citando, né, no cotidiano da explicação da matéria, alguns exercícios de CESP, de Carlos Chagas, nós veremos daqui a pouco, tá legal? É isso, galera.